Notícias Interativa. Notícias Interativa. Informação o tempo todo. Oferecimento Thor Bike Center. O sonho nunca acaba. História viva. Darcy Mendel, o primeiro legislador do município, o primeiro vereador eleito, o primeiro presidente da Câmara de Vereadores. Darcy, que ano o senhor entrou em Água Boa? Bom dia, Inácio. Bom dia ao Grupo Interativa. É um prazer enorme receber o Grupo Interativa aqui na nossa empresa e para falarmos um pouquinho da história de Água Boa. Meu pai e meu irmão mais velho vieram conhecer o Mato Grosso e conhecer Água Boa final de 1976. No comecinho. No comecinho da história de Água Boa. E em março de 77, a família já estava estabelecida em Água Boa, construindo um prédio para instalar, então, um supermercado chamado Supermercado Chapecó, em 77. Vieram de Chapecó, Santa Catarina. Viemos de Chapecó, Santa Catarina. Logo em seguida veio o movimento de emancipação, no qual a família Mendel teve ampla participação. Sim, a gente participou do grupo pró-emancipação, né, da comissão pró-emancipação de Água Boa. Quando foste eleito vereador? Eu fui eleito vereador na primeira legislatura, né? Nós nos elegemos em 15 de novembro de 1982 e assumimos como vereador em 1º de janeiro de 1983. E já o senhor foi eleito pelos demais pares como o primeiro presidente da Câmara? Inácio, na verdade eu fiz uma votação histórica até hoje. Eu tive 14% dos votos. Se nós pegar hoje o número de eleitor em Água Boa, 14% do vereador teria que fazer no mínimo 2.000 votos para chegar no percentual que eu tive na época. Uma baita votação. Uma baita votação. E aí, por bem, os pares, os colegas vereadores, como eu fui o mais votado, a gente votou e eu consegui ser o primeiro presidente da Câmara. Mas, Mendel, nos diga como foi iniciar um trabalho do zero, porque não tinha lei orgânica, não tinha nada, não havia prédio da Câmara. Inácio, realmente foi um grande desafio. Veja bem como que a Água Boa ela já nasceu para prosperar. Nós tivemos uma biblioteca pública antes de ter um prefeito eleito. Em 1981, a minha empresa construiu a Biblioteca Pública Érico Veríssimo. Certo? Essa biblioteca recebeu doações de livros do seu Oswaldo Tomeu, da Fazenda Tomeu, do seu Garcia, da Fazenda Bela Vista, de São Paulo. E aí se instalamos uma biblioteca. Antes de ser um município que tinha prefeito e uma Câmara eleita, nós já tínhamos biblioteca. E nós não tínhamos um local para instalar a Câmara de Vereadores. Então, remanejamos lá uns livros, umas coisas, e usamos parte desse prédio da biblioteca para instalar a Câmara de Vereadores na época. O cinquentenário de Água Boa é importante nós falarmos sobre isso aí. Talvez o senhor não lembre, mas as primeiras ações da Câmara, as primeiras leis, o senhor tem lembrança de quais foram esses primeiros instrumentos públicos que originaram, então, a legislatura? Foi um árduo trabalho. Você veja bem, nós tínhamos um prefeito eleito, uma Câmara de Vereadores eleita. O prefeito não tinha como fazer nada, não existia uma lei. E aí eu quero aqui lembrar muito a pessoa do seu Cid Salamone. Ele já tinha uma experiência como ser ex-prefeito de Tenente Portela, no Rio Grande do Sul, e ele foi a pessoa que nos auxiliou muito nessa criação de todas as leis, porque o prefeito estava lá querendo trabalhar, mas estava com as mãos e pés atados porque não tinha uma lei. Então nós tivemos que criar todas as leis, tudo, o que dependia da Câmara, nós trabalhamos, não tinha hora, não tinha dia, não tinha noite, para aprovar essas leis, para criar essas leis, né? E colaborar com o início, né? Um bebezinho que estava nascendo. Mendel, no início, por exemplo, a primeira lei que o senhor assinou não tinha papel comprado por função pública, não havia nem caneta. Não havia nem caneta, não existia nada. Então, foi um grande desafio, realmente. E naquela época, você veja bem, era tudo manual. Né? Era tudo manual, era tudo feito na mão, tudo feito na... Datilografia. Datilografia, era muito difícil na época, né? Aí o Luiz Schuster foi o meu secretário,
né, lá como presidente, eu contratei ele como seu secretário da Câmara, nos ajudou demais, o seu Luiz Schuster. E aí nós fomos trabalhando, né, incansavelmente para aprovar todas as leis e criar essas leis aí para o nosso município poder seguir para frente. Mas um fator histórico que o senhor me contou agora há pouco, fora da entrevista. Seriam 4 anos, mas acabaram tendo um mandato tampão de 6 anos. Exatamente. Nós fomos eleitos em 1982, assumimos em 83, num mandato para 6 anos. E depois o Congresso Nacional resolveu unificar as eleições. E aí nós ganhamos mais 2 anos de mandato tampão. Tanto nós, os vereadores, como o prefeito Germano também, de 4 anos, passou para 6 anos como prefeito. O senhor lembra de quais os primeiros colegas vereadores da Câmara? Quantos eram os vereadores na época? Nós éramos 7. Vamos ver se eu lembro de todos. Era eu, o Joaquinzão, o Luiz Abdala, o Ari Gunsch, o Julbir Pezzini, Aroni Becker. Falta um aí. E faltou um. Mas todos eles são pessoas reconhecidas hoje porque tiveram um passado de construção de água boa. Sim, todos trabalharam muito por água boa, né? Todos têm seu reconhecimento. Mas nesses meus primeiros 2 anos de mandato, como nós não tínhamos prédio, quando eu entreguei a presidência da Câmara, eu já entreguei com um prédio construído. E foi o primeiro prédio, ficava localizado onde exatamente? Onde ele está hoje. Aquele prédio lá, fui eu que construí. Aquele prédio da esquina foi na minha presidência que foi construída e, posteriormente, então, que foram feitas a ampliação. Mas aquela mesa da presidência da Câmara lá, eu contratei o seu Írio Guti, de Pinhazinho, Santa Catarina. Ele montou essa mesa da presidência lá em Pinhazinho, ele construiu lá e trouxe ela e montou ela lá. Ela está lá desde 1984, essa mesa. Um excelente investimento para a história. Sim, um excelente investimento para a história. Nós não tínhamos onde comprar os móveis para instalar todos os equipamentos da Câmara. Na época, eu me desloquei para Goiânia, fiz todas as compras de mesa, cadeira, o que precisava lá, e transportamos em caminhão nosso sem cobrar custo nenhum para instalar a Câmara Nova de Vereadores. Mendel, talvez o senhor nunca tenha falado sobre isso, mas tinha alguma coisa que marcou muito o senhor naquela época, no início da legislatura, a primeira gestão municipal? Algum fato que o senhor gostaria de recordar nesse momento com os nossos ouvintes, os nossos seguidores das plataformas digitais? Tem muitas recordações boas, né? Ter a honra de ser o primeiro presidente da Câmara, né? Poder criar as primeiras leis, assinar as primeiras leis. Então, isso para mim é muito histórico. E também uma coisa que me marcou muito foi eu hospedar o governador do estado, Júlio Campos, na minha casa. Fato histórico. Que nós não tínhamos hotel em Água Boa e uma das melhores casas na época era uma casa minha, e aí o governador se hospedou na minha casa. Fica para a história. Fica para a história. E agora, o senhor é um empresário bem-sucedido. A prospecção de futuro, o que o senhor espera para a Água Boa daqui para frente? Eu acho que a Água Boa chegou onde ela devia ter chegado há muitos anos atrás, né? Eu acredito que a Água Boa vai ter um crescimento estrondoso nos próximos anos. Eu acredito muito que a Água Boa nos próximos anos aí venha a crescer aí, a dobrar essa população que nós temos hoje. É isso que eu coloco para os nossos investidores hoje. Nós precisamos, para os próximos 10 anos, a criação, no mínimo, de 10 mil lotes de loteamentos novos. Isso é um projeto meu que eu acho que tem que ser feito, porque uma média familiar, hoje, ela é 2 a 3 pessoas por residência. Para nós crescer 30 mil habitantes, nós precisamos de 10 mil residências novas. Então, nós precisamos de 10 mil lotes. Tem muita gente que acha que tem muito loteamento em Água Boa. Muito pelo contrário. Nós estamos em falta de loteamento. Nós precisamos, nos próximos anos, que abra mais 1.000, mais 2, mais 3, mais 5, mais 10 mil lotes. Tem necessidade para nós crescer, precisa isso. Por isso que nós brigamos sempre e apoiamos o crescimento e a abertura do plano diretor. Como que uma cidade vai crescer se não tiver um plano diretor grande, pensar grande? E sempre teve pessoas que trabalharam contra esse plano diretor, não deixando crescer por ambições particulares, querendo travar o crescimento. E eu sempre falei, a Água Boa precisa abrir o plano diretor, a expansão urbana, porque se nós não tivermos a expansão urbana grande, nós não vamos ser grande.
Acesse noticiasinterativa.com.br, o seu portal de notícias do Vale do Araguaia. Informação o tempo todo. Oferecimento Thor Bike Center. O sonho nunca acaba.